Empregou agora o parecer na indicação número 044/2022, o autor da indicação é o doutor Márcio Barandier. A matéria foi distribuída em caráter de urgência semana passada ao doutor Antônio Pitombo, da Comissão de Direito Penal. Matéria: arguição de descumprimento do preceito fundamental 334 do Instituto Federal, Supremo Tribunal Federal, prisão especial para diplomados por qualquer das faculdades superiores da República, tese não recepção pela Constituição Federal de 1988. Passo a palavra ao doutor Pitombo, que eu creio que está na nossa sala virtual. Sim? Não? A palavra é sua e desde logo agradeço pela presteza na entrega do parecer diante da urgência da matéria. A palavra é sua, doutor Pitombo. Olá. Estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Aqui não havia sido liberado. Senhor presidente, agradeço muito a urgência com que nós podemos tratar desse tema. Quero chamar muito a atenção dos demais consortes. Agradecer muito ao presidente da Comissão de Direito Penal, doutor Márcio Barandier, por me permitir trazer esta questão a todos e a todas, os colegas de profissão. Meus caros, é inacreditável o momento em que se vive na história brasileira. Eu não imaginava, e só me aprofundando no conhecimento dos autos, tive a oportunidade de ver um procurador-geral da República se utilizar de um instrumento, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental para eliminação do direito individual. Eu não estou brincando, é exatamente isso que nós estamos a tratar. O Procurador-Geral da República, à época, Rodrigo Janot, se utiliza da arguição de descumprimento de preceito fundamental para extinguir a prisão especial no direito brasileiro. Evidentemente, vários dos senhores e senhoras poderiam observar que o nome prisão especial não é um nome conveniente, porque parece um certo privilégio. Mas não é isso. A prisão denominada especial é a separação daquele que é preso cautelarmente, ou seja, que não é condenado por decisão firme transitada em julgado, mas que sofre uma prisão de natureza cautelar no curso da instrução ou de condenação não firme, ele é separado do convívio com o resto da massa prisional. Nisso não há qualquer elitismo, há sim uma proteção de direito individual. O ponto é que, infelizmente, no Código de Processo Penal se limita àqueles que são diplomados em faculdade. A bem da verdade, o correto seria que todos os presos cautelares não se misturassem com aqueles que são condenados, que cumprem pena transitada em julgado. Mas, no limite daquilo que foi elaborado no Código de 41, os diplomados têm este direito individual. O que me chama a atenção é a estrutura ou a pobreza, se me permitem a força da palavra, com que se constrói o raciocínio. O antigo procurador-geral assenta que se violaria a igualdade como princípio constitucional ao se conferir esse direito individual no Código de Processo Penal, no artigo 2957, porque isto violaria a igualdade e o preceito fundamental não estaria sendo cumprido. O que eu quero dizer a todos é que nós estamos aqui a uma interpretação um tanto particular, de caráter ideológico, de caráter político, mas que não corresponde ao direito. Eu vou dar 4 argumentos muito rápidos a todos e a todas para mostrar o equívoco. A primeira coisa, esse dispositivo protege a dignidade da pessoa humana, fundamento da nossa República, artigo 1º, inciso 3º da nossa Carta. Porque cada um individualmente que se educa, se autodesenvolve, e essa característica de desenvolvimento da personalidade, de autodesenvolvimento, é elemento da dignidade de cada um. E a sociedade como um todo tem o interesse de proteger o indivíduo, porque nós temos que lembrar que o que nos difere dos animais não é, como pensava Aristóteles,
simplesmente nossa capacidade de razão. Não. O que nos difere é a capacidade que cada um nós temos de construir a nossa história. O homem não tem destino pré-determinado. O homem que eu digo, o homem e mulher, não tem destino. Não há pré-concepção, não há pré-programa que indique o que cada um de nós vai ser. Cada um vai ser aquilo que quiser almejar e puder fazer para ter sua existência digna. Isso corresponde ao elemento essencial da dignidade da pessoa humana. Portanto, se reconhecer que alguém que tem diploma merece um tratamento especial quando é preso cautelar, nós estamos sim protegendo a dignidade da pessoa humana. E não há qualquer violação à igualdade como fundamento constitucional, porque desde Rui Barbosa nós sabemos muito bem que o que nós temos de direito em relação à igualdade é que todos somos iguais, no sentido de que o Estado deve nos tratar observando as nossas diferenças para que a igualdade seja respeitada. O que nos confunde com uma igualdade ideológica ou política que queira tratar pessoas diferentes de forma igual. Então, o primeiro ponto é a ideia proposta pelo Procurador-Geral viola a dignidade da pessoa humana como fundamento da República, viola a igualdade como princípio constitucional e jurídico na sua acepção correta, mas mais do que isso, nós temos que pensar que essa arguição de descumprimento do preceito fundamental foi proposta no ápice daquilo que se chamou de Operação Lava Jato, em que direitos individuais eram afastados, em que não se respeitavam os acusados ou investigados no curso da persecução penal, e o que não se tinha a clareza de um ponto fundamental. Processo penal é respeito à legalidade. Lamentavelmente, nas faculdades de Direito se fala na legalidade como princípio de essência para o direito penal, mas se esquece de dizer que o processo penal, primeiro, é o mais vinculado à legalidade, segundo, que processo penal, numa acepção correta, é instrumento de proteção jurídica, porque protege a cada um de nós que, por estado de inocência, ao ser investigado, ao ser acusado, tem direito de que um juiz imparcial verifique se toda a legalidade está sendo respeitada para que um dia, quando formos julgados, tenha sido filtrada a legalidade do fato e a legalidade de todo o procedimento, para aí sim se declarar, depois de transitado e julgado, a perda da nossa inocência. Isso é um valor universal que todos nós sabemos desde o século XVIII, ilumina as civilizações, fundamentalmente as ocidentais. Por fim, chamo a atenção de todos e todas que a desconsideração do estado de inocência é um equívoco que se passou num quartel da história brasileira recente. Mas todos sabemos que a conjuminação entre dignidade da pessoa humana, igualdade, legalidade e respeito ao estado de inocência é algo essencial para o desenvolvimento do Estado de Direito, para o Estado democrático de direito. A propositura de uma arguição de descumprimento do preceito fundamental para afirmar a não recepção pela Constituição de 88 de um direito individual é uma excentricidade que só poderia ter ocorrido na Procuradoria-Geral da República nos tempos da Lava Jato. Agradeço ao presidente Márcio Barandier por me dar a oportunidade de tratar desse tema, mas o pedido é que nós possamos encaminhar esse parecer ser aprovado, mostrar iniquidade ao Supremo Tribunal Federal, que, na minha perspectiva, nem sequer deveria conhecer da arguição, porque faltante condição da ação do interesse de agir, adequação para a medida, porque é a primeira vez na história do direito brasileiro em que se usa a arguição para eliminação do direito fundamental, mas se não assim não for, se não for para não conhecer, para que no mérito se julgue a arguição para aceitar que isso é um direito individual que deve ser respeitado e que o preso cautelar não pode, não deve, por respeito à sua dignidade e para a proteção de toda a sociedade, se misturar com aqueles que são presos em razão de decisão condenatória penal transitada em julgado. Daí porque o pedido é para encaminhamento
do parecer, se aprovado, aos outros ministros, e para que possamos acompanhar esse julgamento, trazendo uma luz numa questão tão relevante para o direito processual brasileiro. Agradeço muito a atenção de todos e todas desse plenário. Muito obrigado. Obrigado, Alolo. Obrigado, Tupiton, enfim, mais uma vez, né, pela rapidez na resposta a um assunto tão importante. Ponho em discussão o parecer, enfim, se alguém queira... O doutor Alexandre quer fazer uso da palavra, e depois o doutor Márcio Barandier. Alexandre. Senhor presidente, boa noite, em nome de todos e todos o cumprimento. Brilhante, né? O seu parecer, né, é irretocável. Eu recomendaria e sugeriria à presidência, imagine, né, e fará isso com certeza, para que envie ao Conselho Federal, à presidência do Supremo Tribunal e às presidências dos tribunais superiores, senhor presidente, porque esta matéria é muito cara também à advocacia, né? Então, a defesa do Estado fomentador dos direitos fundamentais, Estado democrático de direito, é uma coisa que não se pode, é irretocável, né? Não se pode transigir sobre isso, né? E justamente o parecerista vai nesse sentido. Portanto, é meu apoio completo, absoluto, e mais uma vez, parabéns, né? E a sua didática é impressionante, né? Porque consegue resumir, não leu absolutamente nada, é digno de um professor, que é, né? E consegue transmitir com clareza, com objetividade, de forma direta, o seu recado. Parabéns. Obrigado, Alexandre. Passo a palavra ao indicante, né? Doutor Márcio Barandier. Não tem ninguém, enfim, não é ninguém inscrito. Então, doutor Márcio Barandier, por favor. Obrigado, senhor presidente. Caros consórcios e consórcias, essa indicação, em razão da urgência, não passou pela Comissão de Direito Penal e precisamos, de novo, aqui exaltar a celeridade, além da excelência do doutor Pitombo, que elaborou um parecer dessa qualidade em uma semana. Então, isso na sessão. E eu... Desculpe. Não, perdão, é que havia falhado o som, mas já retornou. E eu tive uma falha aqui, presidente, quando o doutor Pitombo estava sustentando, então, se eu estiver repetindo, é só me interromper, mas eu queria também lembrar que há manifestações nessa DPF da Advocacia Geral da União, do Senado Federal e Advocacia Geral da União, do Senado Federal, e tem uma terceira manifestação, que estão referidas no parecer do doutor Pitombo, e todas contrárias a essa pretensão do então Procurador-Geral da República. Está na mesma linha que o doutor Pitombo sustenta, embora, na minha opinião, o parecer do doutor Pitombo seja ainda mais bem fundamentado do que essas outras manifestações, muito melhor fundamentado. Então, eu queria dizer que estou inteiramente de acordo, como indicante, com o parecer. Acho que o Alexandre disse muito bem, inclusive a sustentação do doutor Pitombo, como sempre, é muito proficiente. E essas eram as minhas considerações, senhor presidente. É importante, eu lembro que a urgência foi porque está pautado esse julgamento para o dia 10, próximo, dia 10 de agosto. Então, é fundamental que, caso o plenário aprove o parecer, que ele seja enviado urgentemente para a OAB, enfim, para as outras casas, mas para o Supremo Tribunal Federal, para os ministros. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor Barandier. Encaminharemos na forma solicitada, enfim, já sabíamos da urgência, e iremos atender a tempo, né? Então, primeiro, parabéns pela indicação e parabéns, sobretudo, ao doutor Pitombo pela rapidez em apresentar um parecer tão grandioso, significativo, importante, né, para o Instituto e, sobretudo,
para assegurar, enfim, as faculdades previstas, né, no nosso texto constitucional. Bom, eu submeto à aprovação, enfim, vejo que não há oposição e, por conta disso, aprovo por aclamação, mais uma vez agradecendo ao doutor Pitombo.